O filme começa com uma moça relatando estranhos fenômenos que ela havia presenciado no passado. Esses fenômenos estavam ligados a uma boneca. Esta mesma moça relata que esta boneca sempre era vista em posições diferentes e até mesmo chegou a se movimentar sozinha. E assim, esta moça havia conversado com uma médium e esta médium havia dito para esta moça que a boneca carregava o espírito da Annabelle e que esta Annabelle havia perdido os pais. A outra moça que estava acompanhando esta quem está fazendo os relatos também relata que ela teve pena da boneca e por isso decidiu ficar com esta boneca. E assim as duas assumem que a partir do momento em que ficaram com a boneca, os fenômenos paranormais pioraram. Em Santa Mônica, um ano antes desse relato das duas moças, um padre está fazendo a missa em sua igreja. O padre está falando palavras carregadas de bom ânimo para que seus fiéis pudessem admirar a missa. E assim nos é apresentado o casal Mia e John, que estão ouvindo a missa. Mia está grávida e com muita felicidade aperta as mãos do John, que é o seu marido. Neste momento em que a Mia e o John estão dando as mãos ao mesmo tempo em que ouvem a missa, o Sr. Pete Riggs está observando a comunhão do casal. Momentos depois, o Sr. Pete Riggs está se despedindo dos outros membros da missa, logo após esta missa acabar, e assim ele cumprimenta o John e faz uma pergunta específica com relação à gravidez. John responde de maneira feliz, mas ainda por ali, o Sr. Pete Riggs começa a se perguntar onde a Sra. Sharon Riggs estava. Lembrando que Sharon Riggs é a esposa do Sr. Pete Riggs. Bem, Sharon está rezando e logo aparece a Mia para conversar com ela. Quando Mia se aproxima, a Sra. Sharon Riggs termina de rezar e demonstra um certo desconforto pela sua filha ter desaparecido. E assim fala para Mia que o Sr. Pete, que é seu marido, também imagina que ela possa deixá-lo algum dia, ou seja, desaparecer. Logo depois, os dois vizinhos chegam em suas casas, mas antes de entrar em suas casas, eles começam a conversar sobre o nome do bebê de maneira descontraída. E assim, cada casal vai para as suas casas, e enquanto a Mia e John estão indo em direção à residência deles, Mia fala para o John que não era para ele falar sobre filhos na frente do casal Riggs, já que a filha do Riggs, a Annabelle, havia desaparecido. John rebate a frase da Mia, alegando que a Annabelle não havia desaparecido, mas sim que ela fugiu com um grupo de hippies e que atualmente ela deve ter maridos e também deve ter trocado o nome dela. Quando John abre a porta, a Mia percebe que a porta não estava trancada e recomenda para John mudar o hábito e passar a trancar a porta da casa onde eles moram. Momentos depois, na noite daquele dia, Mia está assistindo televisão e naquele momento o noticiário da TV estava falando sobre assassinatos causados por um grupo que pertencia a uma seita. Mia assiste a reportagem de maneira atenciosa, com o nível da situação que a reportagem relatava, mas o seu marido, o John, fala para ela desligar a TV, porque ele estava se concentrando na papelaria
E assim, quando a Mia desliga a TV, o John avisa para ela que não era para ela estar assistindo aquele tipo de reportagem. A Mia começa a conversar com o John sobre situações futuras envolvendo a residência e o bebê. John demonstra que haverá desafios com relação a esses dois temas, e assim a Mia fica descontente. Mia entra no quarto do futuro bebê que está para nascer, e assim o John aparece e começa a falar sobre planos que passam a confortar a Mia. John atribui a sua felicidade em sua mulher e o seu bebê que está para nascer em breve, e ele mesmo lembra que tem um presente para dar para Mia e para a criança que nascerá. Enquanto John vai buscar o presente, a Mia fica bisbilhotando os materiais infantis que estão naquele quarto. John aparece com uma enorme caixa e ele retira a tampa desta caixa e mostra para Mia uma enorme boneca. Mia fica feliz em ver aquela boneca, perguntando para o John onde ele havia conseguido esse brinquedo. John responde que teve dificuldades em encontrar uma boneca daquele tipo. Ao mesmo tempo, ele também avisa que vai atrasar o pagamento de alguns impostos por causa do grande custo que aquela boneca possuía. Mia ainda termina a conversa dizendo que aquela boneca era o que faltava para a coleção. Durante o sono do casal, John e Mia, o casal Riggs, que são vizinhos do John e da Mia, são atacados. Podemos observar o assassinato dos dois pela mesma janela da casa do John e da Mia. Mia acorda devido ao grito de pânico que a Sra. Riggs deu, mas a luz da casa do casal Riggs foi apagada e assim a Mia não pôde ver o que estava acontecendo de fato. Mia acorda o John informando a ele que havia alguma coisa estranha acontecendo na casa dos seus vizinhos, os Riggs. John manifesta interesse em saber o que poderia estar acontecendo com os seus vizinhos, e assim ele caminha em direção à casa desses vizinhos dele. Mia fica preocupada olhando John tentar se comunicar com os seus vizinhos. Mia caminha em direção à casa dos seus vizinhos ao mesmo tempo em que chama o nome do John. No momento em que Mia olha atentamente para dentro da casa dos Riggs, John aparece desesperado. Avisa para Mia que o sangue que estava na camisa dele não era o sangue dele, e também fala para Mia para ela entrar em casa e chamar uma emergência. Mia rapidamente corre para dentro de casa à procura de um telefone, e assim ela começa a entrar em contato com a emergência. No momento em que a Mia está apavorada, telefonando para a emergência, uma pessoa passa por trás dela sem que ela perceba. Quando a Mia termina de pedir emergência, aí que Annabelle, a filha dos Riggs, fala com ela, pois era esta mesma Annabelle quem havia passado por trás da Mia, sem que a Mia percebesse. Mia começa a pedir para a Annabelle sair, mas logo atrás dela, o assassino e namorado de Annabelle está esperando a Mia chegar mais próximo a ele, já que a Mia estava andando de costas, e assim o maluco agarra a Mia pelas costas, esfaqueia a barriga dela e a deixa cair no chão. John aparece e começa a brigar contra aquele maluco. Enquanto John pede para a Mia sair, Mia observa o grave sangramento que tem na barriga dela. Mia estava tão tonta que nem conseguia se locomover corretamente. Mia percebe que a faca do maluco havia caído ao chão, e antes que ela consiga pegar a faca, a Annabelle a impede de ter acesso à faca, e já que a faca está nas mãos de Annabelle, a mesma Annabelle tenta esfaquear
a Mia. John consegue segurar a Annabelle, impedindo que ela pudesse matar a Mia. O maluco volta à ativa e derruba o John. Enquanto isso, Annabelle entra no quarto, do qual seria o quarto do futuro bebê de Mia e John. Annabelle chega a trancar a porta e fica por ali sozinha. A polícia chega e começa a disparar o revólver no peito do maluco satanista, e assim este maluco morre. A polícia chega a chamar Annabelle e também eles abrem a porta do quarto onde Annabelle havia se trancado. John tenta animar a Mia enquanto a Mia está em processo de desmaio. Quando a maca do socorro carrega a Mia percebe que a Annabelle já havia morrido. Mia também repara um símbolo estranho que Annabelle havia feito no quarto do futuro bebê. Depois, a Mia não consegue mais olhar para aquele quarto. O sangue de Annabelle entra em contato com a boneca de modo que essa gota de sangue fica por dentro dos olhos da boneca. Um jornalista começa a relatar o ocorrido e ele ressalta que a Annabelle, a filha dos Rings, havia se suicidado, já que havia marcas de cortes de faca que foram encontrados no corpo dela. Um médico começa a analisar a barriga da Mia e pede para que a Mia fique em repouso. Mia e John voltam para casa e assim quando a Mia entra na casa, ela pede para o John para que ele pudesse trancar a porta. Mia começa a olhar o quarto onde a Annabelle havia entrado e assim o John fala para ela que ele havia mandado limpar em todo o quarto. Mia tranca a porta, mas observa rapidamente que a boneca que estava nas mãos da Annabelle estava por ali. John leva uma televisão para o quarto da Mia, já que ela ficaria de repouso, e assim ambos começam a conversar sobre o estado do bebê. John fica salientando a Mia que o bebê está bem, até porque os médicos haviam dito que o bebê estava bem. Mia ainda fica inquieta, questionando sobre o bem-estar do bebê. E é aí que a Mia pede para o John jurar que na hora do parto, caso algo der errado, o John terá de escolher a vida do bebê ao invés da vida da própria Mia. John fica perplexo, mas ele concorda com a Mia de que ele escolheria a vida do bebê ao invés da vida da Mia. Durante a noite, o quarto onde a boneca do mal estava começa a ter alguns objetos se movendo sozinhos. O barulho acaba por despertar o John e a Mia. John se prepara caso ele encontre algum invasor. Quando o John percebe o que estava acontecendo, ele fica observando a máquina de costurar funcionando sozinha, sem que ninguém ligasse aquela máquina. Mas John tranquilamente desliga a máquina, mas fica com dúvidas sobre o que haveria acontecido. No outro dia, a Mia está assistindo novelas. Contudo, a televisão passa a parar de funcionar e a Mia perde a paciência e joga um livro em direção à televisão para que assim a TV pudesse ser desligada. Quando a TV é desligada, a Mia ouve um barulho esquisito vindo do quarto onde o futuro bebê ficaria. E este barulho era da cadeira da boneca se movimentando sozinha. Mia se aproxima deste quarto, mas quando ela olha para a boneca, esta mesma boneca está ali parada. Então, a Mia fecha a porta do quarto. Um outro momento, ainda naquele dia, John fala para a Mia que ele terá que viajar devido ao trabalho. E também menciona para a Mia que um investigador irá comparecer à casa deles para conversar sobre o atentado que eles sofreram. Mia olha para o quarto e vê a boneca sentada por ali e fala para o John
para que ele possa jogar aquela boneca no lixo, uma vez que a Annabelle, aquela moça quem os atacou, morreu com a boneca em seus braços. John joga a boneca no lixo e, na cena seguinte, o investigador está esclarecendo ao casal sobre os detalhes das pessoas que haviam atacado o casal. O detetive descreve que essas pessoas eram membros de uma seita, avisa também que eles eram satânicos, e o detetive avisa que naquele dia em que Annabelle e o seu namorado atacaram John e a Mia, eles haviam feito isso como uma forma de violência injustificada, que fazia parte da devoção que a seita fazia. Por fim, o investigador avisa para eles que pessoas loucas fazem loucuras e que assim, quando ele possuir mais informações sobre estes loucos, o mesmo irá entrar em contato com o John e a Mia. A Mia descarta a ideia e pede para o investigador não dar mais informações, já que ela queria seguir em frente com a vida. Durante a noite, antes de dormir, Mia pede para o John para ele fazer pipocas, mas ela está bem cansada. O John atende ao pedido da Mia e deixa o milho de pipoca em cima do fogo do fogão. John volta para falar com a Mia, insinuando que isto poderia fazer mal ao bebê, mas percebe que a Mia está dormindo. John desliga a televisão e também desliga o fogão. Mas o John não retira a pipoca que estava em cima da boca do fogão, e assim ele vai descansar. No dia seguinte, o John se despede da Mia antes dele viajar. Quando a Mia está sozinha em casa, já que o John estava viajando, o fogão começa a funcionar sozinho e esquentar um milho de pipoca. Enquanto isso está ocorrendo, Mia está costurando ao mesmo tempo em que assiste os detalhes do programa de televisão. Mia acaba por se descuidar e sofre um acidente causado pela máquina de costura, e assim ela vai lavar as mãos. Em certo momento, a pipoca fica queimada e começa a pegar fogo. Mia sente o cheiro de fogo e quando ela se depara com uma situação de incêndio dentro de sua própria casa, a mesma começa a pedir socorro e acaba caindo ao chão. A queda que a Mia teve compromete a gravidez dela. Mia fica se arrastando ao chão, mas ela é puxada para a direção do fogo e logo ela consegue se equilibrar novamente e assim o socorro chega à casa dela, dando suporte a ela. John chega ao hospital e pergunta para a Mia sobre as condições de saúde dela, e assim ele descobre que a Mia teve um parto. A filha do casal havia nascido. Mia aproveita esse momento e avisa para o John de que ela não queria voltar para aquela residência onde eles moravam, uma vez que aquela residência estava amaldiçoada. E assim o John concorda com ela, e uma nova vida do casal é mostrada. Neste momento, o John e a Mia estão se preparando para uma missa, mas mesmo assim, a Mia reluta em ficar em casa. John insiste para que ela possa sair de casa junto com a filha deles. No momento em que o John e a Mia terminam de descer as escadas, a Mia repara a sua vizinha, que também estava olhando para ela. E assim o casal vai para a missa. A Mia não consegue prestar atenção nas palavras que o padre fala, uma vez que a criança fica um pouco agitada. Mia se retira da missa para que ela possa cuidar do bebê no lado de fora do local onde a missa estava sendo estabelecida. Assim,
O padre se aproxima dela e pede permissão para que ele pudesse fazer uma foto entre ela e o bebê como uma forma de homenagem. Mia concorda em fazer a fotografia. Após o momento em que o padre consegue fazer a fotografia, ele menciona para Mia que ele sente falta dos Riggs, lembrando que os Riggs são aquele casal que morreu pela Annabelle e por outro maluco. A Mia não consegue se sentir bem com as palavras do padre e trama uma desculpa para se retirar da presença dele. Momentos depois, a Mia está desempacotando os itens da mudança e assim o John apresenta para ela a última caixa. Logo após mostrar a Mia qual era a última caixa, o John ouve o bebê fazendo barulhos e vai verificar o que o bebê precisava. E é naquele momento em que a Mia encontra a boneca do mal dentro daquela caixa. O John aparece novamente e fica questionando como aquela boneca havia parado ali, uma vez que ele jura que havia jogado esta boneca no lixo. Mia não acha essa questão relevante e ressalta que ele, o John, havia dado aquela boneca de presente para ela e que ela iria ficar com a boneca por causa disso. Mia pretende esquecer que a assassina Annabelle havia morrido com aquela boneca no colo dela. John ainda pergunta para Mia se ela tem certeza se ela irá querer ficar com aquela boneca e a Mia diz que sim. John fica olhando para aquela boneca e a imagem foca na boneca. Outro dia, tanto o bebê quanto a Mia estavam dormindo na sala e a televisão começa a parar de funcionar. É neste momento que uma assombração passa por outra região da casa da Mia e depois se encontra com o bebê. E assim o bebê acorda e faz barulho, assustando a Mia, mas a Mia não encontra ninguém. Mia se prepara para sair de casa e quando ela desce as escadas, pede licença para as crianças que estão ali sentadas. Mia se apresenta para essas duas crianças, lembrando que uma delas está desenhando. Uma criança é cordial com a Mia, mas a outra criança não demonstra muita gentileza e a Mia passa a ser gentil mesmo assim. A criança passa a ser fechado com a Mia por 2 vezes durante aqueles momentos e a Mia decide não prolongar assuntos com as crianças e gentilmente se retira da presença delas. A Mia começa a caminhar pela rua e assim ela olha para uma vitrine de uma loja e a mesma encontra um livro com um título sinistro. Dessa forma, a dona daquela loja, que na verdade era uma livraria, começa a se apresentar para Mia e dá um presente para ela com forma de gentileza. Mia volta para casa e no momento em que começa a subir as escadas, a mesma encontra desenhos que estavam jogados na escadaria. Nos primeiros momentos, a Mia até parece gostar dos desenhos, mas logo depois mais papéis vão aparecendo e ela observa os demais desenhos que ela encontra. Com isso, ela percebe a carga sombria que aqueles desenhos demonstram. Assim, a Mia vai falar com o John para que ela e ele possam conversar com os pais das crianças que fizeram aqueles desenhos. John tenta confortar a Mia para que ela veja o lado bom de estar morando naquela nova casa, enquanto a Mia se dizia entediada com o tipo de vida que ela estava levando. John começa a conversar com a Mia, dizendo para ela que era para ela programar um jantar para que ele e ela pudessem conversar sobre assuntos particulares entre os dois. Pois então a Mia está na mesa de jantar esperando o John chegar. Como o John estava demorando, a Mia desliga o som que ela havia deixado tocar e quando volta
para a mesa, o som é ligado misteriosamente. A Mia desliga o som e fica olhando para a janela de sua casa, mas um vento forte a derruba e com isso uma imagem de uma criança aparece misteriosamente. A Mia fica observando a casa para entender onde aquela criança estava indo. A máquina de costura começa a funcionar sozinha e a Mia abre a porta da região onde a máquina estava e ela desliga a máquina. Logo após a Mia fazer isso, uma criança aparece atrás dela e uma porta que estava de frente para a Mia começa a se fechar. A criança corre em direção à Mia e quando ela empurra a porta, a mesma criança se transforma num adulto correndo em direção a Mia e desaparecendo logo depois. Mia fica assustada. Horas depois, o John e a Mia estão começando a conversar. Mia desabafa para John, mostrando que ela estava vendo fenômenos difíceis de explicar. Mas, no mesmo momento em que ela relata isso, o vizinho que mora na parte superior do prédio faz barulhos, o que pode dar a entender que, na verdade, esses ditos fenômenos são barulhos que o vizinho faz, mas o John observa o estado da Mia e decide chamar uma pessoa que possa ajudá-la, mas logo entende que o John quer chamar um psiquiatra. A Mia logo entende que o John quer chamar um psiquiatra e avisa para o John que ela não está louca. O John avisa para a Mia que ela o entendeu errado, e assim John e Mia estão ouvindo os conselhos do padre e a Mia concorda com toda a palavra de conforto que o padre expressa. No momento em que o John e a Mia estão saindo do local onde eles estavam conversando com o padre, a vizinha da Mia, que se chama Evelyn, começa a cumprimentar os dois e assim a Evelyn conhece o John e também avisa para a Mia que se a Mia tivesse interesse em conhecer mais pessoas, era somente a Mia falar com ela. Evelyn se retira da presença da Mia e do John. John também aproveita e fala para a Mia que ele teria que ir trabalhar. Bem, a Mia está sozinha em casa ouvindo o som, mas de repente o som começa a tocar outra música. Mia aproveita e coloca o bebê para dormir e deixa a porta aberta, mas a porta do quarto do bebê se fecha sozinha. A Mia aproveita o momento e entra no elevador do apartamento para que ela pudesse guardar algum material que a mesma estava em mãos. Quando ela chega no destino, começa a abrir uma grade e assim coloca o material em seu devido lugar. No momento em que ela observa o ambiente, um carrinho de bebê aparece e era como se um bebê estivesse chorando ali. Quando a Mia se aproxima do carrinho de bebê, ela vê que não há nada ali dentro, a não ser um tecido sujo de sangue. E assim uma mão horrorosa toca no braço dela e ela começa a sair correndo. Mia aperta os botões do elevador para que assim ela possa subir, mas o elevador demora para responder ao que ela havia apertado. Quando a porta do elevador se fecha, a Mia percebe um símbolo estranho em seu braço, que na verdade era o mesmo símbolo que a Annabelle havia escrito na parede do quarto. A porta do elevador se abre, mas a Mia vê que ela não havia saído do local onde ela queria sair. Mia aperta os botões e a porta se fecha. Mas quando volta a abrir, a Mia vê que ainda está no mesmo local. Mia aperta os botões para fechar a porta. A porta volta a se fechar, mas abre novamente. E a Mia vê que ela não foi para lugar nenhum.
Daí a Mia observa que há outra saída e ela começa a correr em direção à saída. Assim, ela começa a correr para a escadaria. Ela começa a subir as escadas em direção à saída. Assim, ela começa a correr para a escadaria. Ela começa a subir as escadas até que há um momento em que ela cai. Quando ela volta a se equilibrar, Mia observa uma mão diabólica que de repente desaparece. Mia volta a subir outra escada e quando ela olha para trás, ela vê um ser maligno olhando para ela na escadaria. Portanto, ela volta a correr e consegue escapar do diabo. Quando ela fecha as portas de sua casa, a mesma observa o símbolo que ainda estava em seus braços. Quando amanhece, Mia está olhando a janela e olha para o braço dela. Desta vez, o braço dela estava com um tipo de curativo. Quando a Mia retira o curativo, ela não vê símbolo nenhum, e assim ela fica confusa com tudo o que tinha acontecido. Num outro momento, Mia está oferecendo chá ao investigador. Ela começa a tremer no momento em que ela deve colocar o chá na mesa, mas consegue colocar perfeitamente, pedindo desculpas ao investigador pela forma desajeitada de como ela estava servindo o chá. O investigador estranha o fato da Mia ter chamado ele para conversar com ela, já que da última vez que o investigador esteve perto dela, a mesma Mia tinha pedido para que o assunto dos assassinos fosse esquecido. Com isso, a Mia começa a fazer perguntas sobre os satanistas que haviam atacado ela. E assim, um investigador mostra para a Mia uma foto da Annabelle, que era a filha do casal Rings. As fotos eram de tempos antes dela se envolver com a seita. Mia pergunta sobre a pretensão daqueles satanistas cometerem aquelas atrocidades que ela presenciou. O investigador, de uma maneira cética, começa a falar com ela que, segundo a prática da seita, Annabelle e o outro maluco estavam praticando o conjuramento. O investigador informa isso para Mia ao mesmo momento em que ele descreve a seita como um monte de baboseiras ou coisas supérfluas. E ele tenta recolher os documentos dos casos que envolvem o histórico dessa seita, mas a Mia pede licença para que ela possa analisar aqueles documentos. O investigador observa a Mia e a permite olhar para aqueles documentos. Mia começa a observar as fotos dos horrores que aquela seita havia praticado. Enquanto a Mia observa essas fotografias, o investigador fala para ela que aqueles dois assassinos deveriam estar drogados e assim eles fizeram atividades nefastas. Mia fala para o investigador que ela ficaria com a fotografia, que destacava o símbolo que Annabelle havia deixado no quarto que estava na antiga casa onde ela morava, e também pergunta ao investigador se aquela seita possuía um nome. O investigador fornece a Mia o verdadeiro nome daquela seita. O nome era Os Discípulos do Carneiro. Com isso, a Mia começa a raciocinar, tentando ligar os pontos dos últimos acontecimentos que ela havia presenciado. Mia fica observando cada vez mais a fotografia que ela havia pedido para o investigador para aquela fotografia ficasse com ela. Bem, olha, o outro dia, Mia vai na livraria e assim ela escolhe um livro com um nome macabro. E aí que a vizinha da Mia, a Evelyn, aparece para atendê-la, lembrando que Evelyn trabalha ali. A Mia tenta disfarçar dizendo que ela só estava observando os livros que estavam nas prateleiras. Assim, Evelyn avisa para a Mia que ela estava sabendo que a Mia estava mentindo, mas fica desconfortável com a situação. Evelyn
pede para a Mia para que a Mia possa falar o que estava acontecendo. Assim, a Mia começa a desabafar, dizendo que ela estava vivenciando momentos paranormais. Evelyn chama a Mia para que a Mia possa segui-la. Mia pergunta para a Evelyn se a Evelyn acreditava nessas coisas, e a Evelyn responde dizendo que a mesma já havia experimentado momentos paranormais lá no passado. No momento em que a Mia e a Evelyn estão conversando num local mais reservado daquela livraria, a Evelyn fala para a Mia que a mesma não acreditava que a Mia estava sendo assombrada por fantasmas, porque fantasmas assombram lugares específicos onde mortes horríveis haviam acontecido. A Mia lembra que as mortes haviam acontecido na última casa onde ela havia morado e que ela já está numa nova casa. Evelyn aproveita esta citação da Mia e fala para ela que é isso que a faz acreditar que a Mia não estava sendo assombrada por fantasmas, e sim por seres que nunca estiveram na carne. A Mia pergunta o que esses demônios querem. A Evelyn responde que eles querem uma alma, e assim avisa para Mia que os malignos só iriam parar até que os mesmos conseguissem uma. A Mia pergunta o que ela poderia fazer, e a Evelyn responde que não sabia como resolver e que talvez os livros pudessem ajudar a Mia. No momento em que a Evelyn destaca isso, Mia repara uma marca no braço esquerdo da Evelyn. Evelyn fala sobre a filha dela que havia morrido. Preste atenção nisso. Evelyn também relata para Mia que, enquanto o corpo de sua filha estava em seus braços, ela ouviu a voz da sua filha dizendo que Deus tinha um propósito para a vida dela. Evelyn relata isso depois dela mesma mencionar que não tinha vontade de viver. Evelyn fala para Mia que Deus também tinha um propósito para Mia e que a Mia deveria proteger sua família. Bem, com isso, Mia está na rua com um carrinho de bebê e quando está prestes a entrar em sua casa, a chave cai no chão. Quando ela vai recolher a chave, acaba tendo uma visão da Annabelle segurando a sua filha. Enquanto isso, o carrinho de bebê começa a se movimentar em direção à pista e um caminhão acaba atropelando este carrinho de bebê. Mas a filha da Mia já estava nos braços dela, e o que estava dentro do carrinho de bebê eram os livros que a Mia havia comprado. A Mia começa a ler os livros que ela havia comprado e assim ela se depara com informações bizarras que mostravam mortes de bebês e Mia fica amargurada. Perplexa com aquilo que ela havia lido, Mia ouve um barulho no quarto onde o bebê dorme e quando ela entra nesse quarto observa que nada está por ali. Mas misteriosamente as duas portas começam a se fecharem, trancando a Mia naquele quarto. Mia vê uma sombra debaixo da porta e assim ela tenta observar o que está por trás daquela porta. Os livros começam a cair em direção ao bebê e por sorte nenhum deles cai na cabeça do bebê, mas a boneca do mal cai em direção a Mia. E assim ela não consegue observar o que está acontecendo por trás daquela porta. Com isso, Mia arromba a porta com uma cadeira e socorre a filha dela. No momento em que a Mia está aliviada, dando carinho na criança, a boneca começa a se movimentar sozinha. Mia observa a boneca se levantar sozinha e também se depara com a figura maligna olhando para ela. A Mia começa a entrar em desespero. O John, chegando em casa, ouve a Mia gritar e também ouve barulhos, fortes estrondos e corre para ver o que estava acontecendo. Quando ele abre a porta, observa que os móveis estavam na sala saíram dos seus lugares. Ele observa a bagunça e vai socorrer sua mulher e sua filha. John questiona o que havia acontecido e a Mia fica em desespero, pedindo para ele salvar ela e a filha dele. Durante a noite, o padre visita a casa de Mia.
O padre entra na casa e pede para Mia se ele poderia olhar a boneca. E é assim que a Mia anda em direção à boneca e assim retira do local onde estava. Tremendo, Mia pega a boneca para que possa encaminhá-la ao padre. No meio da conversa, John menciona que jogou a boneca no lixo e de repente a boneca voltou a estar na moradia dele. John também pergunta ao padre como a boneca poderia estar ligada ao diabo. Daí o padre fala que o maligno poderia manipular objeto com o objetivo de obter a alma de alguém de maneira traiçoeira, já que ninguém oferece a alma para ele. Utilizando essa versão como exemplo, o padre menciona que a perseguição do maligno só termina quando ele consegue levar a alma da vítima. Mia começa a ficar inquieta, perguntando ao padre sobre como ela poderia se livrar da boneca, uma vez que o bebê dela não poderia ficar perto daquilo. O padre pede para Mia para que ela o permita levar a boneca com ele, uma vez que se a boneca estiver dentro de um local sagrado, é a chance do maligno perder forças e não aparecer mais. A Mia concorda com a ideia sem pensar duas vezes. O padre se retira da casa da Mia, entra no carro e coloca a boneca ao seu lado, mas ele observa a boneca e fica desconfortável com ela e assim prefere deixar a boneca na parte de trás do carro dele. John orienta a Mia para que ela possa dormir. Mia tem dificuldade para aceitar que ela deve descansar. John consegue convencê-la de que ela deveria dormir, já que ele ficaria a noite toda vigiando a criança. Mia agradece ao John por ele acreditar nela e, por fim, pergunta ao John se o padre poderia ajudá-los. John acredita fielmente que o padre pode ajudá-los. E a história volta a falar no padre. O padre está dirigindo o seu automóvel e ouvindo uma narração esportiva. Daí, o som começa a falhar e troca a sintonia para uma voz que dizia para Deus ter piedade da alma, o que deixa o padre desconfortável. O padre consegue chegar à igreja e assim ele retira a boneca dentro do carro. Quando o padre dá as costas, a assombração estava sentada no fundo, no mesmo local onde a boneca estava. O padre caminha a boneca para a igreja e quando ele olha para trás, o mesmo consegue ver a assombração olhando para ele. Quando o padre está perto de entrar na igreja, ele é arremessado para longe da porta da igreja. Assim, duas freiras estão tristes dentro do hospital, onde o padre estava, e assim o John, que estava trabalhando naquele hospital, se aproxima das freiras para saber do que se tratava. E logo depois ele corre para poder atender ao padre. Ao mesmo tempo, Evelyn e Mia estão juntas e assim ambas entram na casa que é da Mia, é claro. Ambas demonstram estar felizes depois de fazerem compras juntas. A história volta a migrar para o estado em que o padre se encontrava e o John fica observando as condições do padre. É uma mistura de cenas entre a Mia, Evelyn e o bebê com as cenas entre o padre e o John, até que chega no momento em que o filme volta a focar na Mia e na Evelyn, e é neste momento em que a Mia pergunta para a Evelyn como a filha da Evelyn havia morrido, e assim a Evelyn começa a contar o ocorrido, falando que a filha dela havia sido morta num acidente de carro quando elas duas estavam voltando para casa depois delas visitarem outros membros da família. A Evelyn confessa que foi a causadora da morte da sua filha, já que esta mesma Evelyn quem estava dirigindo enquanto estava cansada. Mia começa a confortar a Evelyn, que fica com lágrimas nos olhos. Momentos depois, o padre acorda do hospital e o John também desperta. John vai atender o padre e o padre pergunta sobre a boneca. O padre avisa ao John que ele havia visto mal e ele também havia percebido quanto o capiroto queria a alma da Mia.
John entra em contato com a Mia avisando que o padre havia sofrido um acidente, mas no meio da ligação, um forte ruído impede que a Mia tenha as informações que o John quer dar a ela. John avisa para Mia que ele está indo para casa e pede para que Mia não saia de lá. Mia desliga o telefone enquanto alguém bate na porta da casa dela. Quando ela vai atender, é o padre que estava de costas para ela. Mia começa a estranhar a situação em que o padre se encontrava e quando ela toca nele, o padre fala a mesma frase que foi falada na sintonia do rádio e o padre fica com uma voz macabra. A Mia entende que aquele não era o padre e volta a entrar em casa. E assim o rádio começa a tocar sozinho. E a Evelyn avisa para a Mia que é para elas saírem de lá. A criança começa a chorar e a Mia corre desesperada para buscá-la, enquanto a Evelyn tenta pedir socorro no telefone. Quando Mia entra no quarto do bebê, ela observa que o bebê não está mais ali. Mia observa o quarto e vê que as bonecas estão desfiguradas com marcas de sangue. Mia volta para o corredor onde ela estava e assim a Evelyn fala para a Mia que o telefone está mudo. Evelyn pede para a Mia para que elas saiam de lá, já que a igreja poderia ajudá-las. A Mia fica preocupada com a filha dela que havia sumido. Evelyn insiste, mas assim há barulhos de pessoas andando sobre o teto da casa e tanto a Mia quanto a Evelyn ficam olhando para o teto, assustadas com aqueles barulhos. E é aí que o capiroto ataca a Evelyn, jogando-a para o lado de fora da casa da Mia e assim a porta é trancada. A Mia tenta abrir a porta para tentar sair, mas não consegue nada. Ela não consegue sair e assim ela ouve ruídos aterrorizantes e logo após ouve o som da sua filha chorando. Mia corre para procurar a filha dela, mas quando ela entra no local, a iluminação começa a ficar com defeitos e ela não vê ninguém por ali. Assim, ela sai daquele local e vai para outro a fim de procurar sua filha. E quando entra num outro local, ela se depara com a mesma situação. Mia se retira daquele outro local e por fim se depara com a boneca malévola. Mia começa a perguntar para a boneca o que a boneca queria. E assim um lápis aparece e Mia anda em direção ao lápis. Lembrando que esse lápis está de frente a uma porta. Mia entra no quarto e observa o que estava escrito no teto daquele quarto. A assombração havia escrito que queria a alma da garotinha e ainda fechou a porta daquele quarto. Mia acaba vendo a boneca em cima da cama do bebê e começa a ordenar a boneca para que a boneca devolvesse a filha dela. Mia começa a destruir a boneca e logo após começa a chorar e ouve um barulho de bebê. Ela vê o bebê deitado ao chão e assim abraça aquele bebê e começa a chorar pensando que aquele bebê estava morto. Mas aí o som de uma boneca sorrindo começa a surgir e quando Mia observa, na verdade, aquele bebê não era a filha dela, e sim um brinquedo que ficava no quarto da filha dela. Mia começa a se apavorar, joga a boneca para longe dela e a porta que fica entre a Mia e a boneca se fecha sozinha. Mia começa a entrar em desespero, dizendo que poderia ter algum jeito e assim ela vê escrito na janela a seguinte frase: sua alma. E essa janela se abre indicando que ela deveria se suicidar e em troca a filha dela viveria. E assim vozes que pediam a alma da Mia começam a surgir. Enquanto a Mia caminha ali lentamente em direção à morte,
A Evelyn acorda depois do empurrão que ela havia levado. Evelyn acorda com dores no peito e começa a procurar a Mia. John também chega no apartamento e começa a sua trajetória em busca da Mia. Antes da Mia começar a subir no local onde ela deveria se suicidar, a mesma se depara com a boneca malévola intacta. Evelyn começa a bater na porta chamando pela Mia e assim o John chega perto desta porta e começa a destrancar esta porta. Com isso, ele e Evelyn começam a procurar pela Mia já dentro daquela casa. Quando a Mia está com poucos passos para a morte, o John abre a porta antes da Mia se suicidar. Mia olha para o John e pede para ele ficar ali. John pede para Mia para que ela saísse daquele local perigoso e a Mia começa a falar sobre a situação do seu bebê. Evelyn ouve a explicação da atitude louca da Mia e quando a Mia dá as costas para o John para se suicidar, o John retira a Mia de lá a tempo. Mia começa a falar com o John sobre a situação do bebê e a Evelyn entende cada vez mais sobre o que a Mia estava falando, até porque a Evelyn fez leituras das mensagens que estavam escritas no teto daquele quarto. E assim a própria Evelyn pega a boneca e menciona que a filha dela havia dito que esse era o propósito para a própria Evelyn. Evelyn se joga da janela e assim o John e a Mia ficam observando a Evelyn morta. Enquanto o John tenta acalmar a Mia depois da situação terrível que eles presenciaram, a Mia ouve o som de sua filha e assim ela vê que a sua filha está de volta. John, Mia e a filha deles estão juntos. Depois da tormenta, enquanto a voz do padre começa a refletir sobre a situação em questão. Outro dia, Mia, John e o padre começam a conversar depois da missa. O padre pergunta sobre a boneca e a Mia responde que nunca mais tinha visto aquela boneca depois daquela noite trevosa. O padre menciona que ele torce muito para que a pessoa que encontrar aquela boneca consiga ter ajuda sobre aquela situação. A Mia fica refletindo sobre essa situação e assim quando ela se despede do padre, o padre lhe entrega a ela a fotografia que ele havia feito. Mia fica contente e agradece o padre e assim John, Mia e o bebê saem da igreja e o céu é destacado. Logo depois, uma senhora entra numa loja da qual a boneca malévola estava sendo vendida e a vendedora explica que pelo fato daquela boneca ser difícil de ser encontrada, o valor dela é maior que as demais. Contudo, a senhora puxa a boneca para levá-la consigo. E assim a história é finalizada. O filme termina mostrando a boneca parada dentro de uma vitrine, enquanto a câmera se aproxima cada vez mais do rosto sinistro que aquela boneca tem.